Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum e nesse dia a cor litúrgica será a branca, porque hoje nós lembramos de Nossa Senhora das Dores. Lembrando que ontem foi a exaltação da Santa Cruz, cor litúrgica vermelha, em que nós adoramos a cruz do crucificado Senhor Jesus Cristo, deixando bem claro, tá? Essa lembrança, então, é uma festa, né? Tem seu início, tudo. Deixa eu até ver se eu consigo acessar quando que tem início. Só um momento. Quando que tem início a festa da exaltação da Santa Cruz? Deixa eu ver. Aqui no aplicativo da Canção Nova. Tá, vamos lá. Segundo o aplicativo da Canção Nova, Liturgia Diária, essa festividade está ligada à dedicação de duas importantes basílicas construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma construída sobre o Monte do Gólgota e outra no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. A dedicação dessas duas basílicas remonta ao ano de 335 d.C., quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis. Como foi encontrada por Santa Helena, foi roubada pelos persas e resgatada pelo imperador Heráclio. A cruz de Cristo está guardada na tradição e no coração de cada verdadeiro cristão. Por isso nesse dia 14, né, a igreja nos convida a rezarmos, né, uma oração específica a Senhor Jesus. Bom, existe, né, o início da festa da exaltação da Santa Cruz, mas de qualquer forma é importante estarmos lembrando sempre a orientação da igreja, segundo a sua tradição, o catecismo da Igreja Católica também, né? E observamos a liturgia que foi a de ontem, 4 leituras. Bom, Nossa Senhora das Dores, então é importante estarmos salientando que datas importantes relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, na sequência sempre há uma data ligada a Nossa Senhora, não poderia ser diferente. Então, Sagrado Coração de Jesus, logo na sequência, Imaculado Coração de Nossa Senhora. Exaltação da Santa Cruz, na sequência, Nossa Senhora das Dores. Então, cada situação, Nossa Senhora está presente, tá? Nos momentos mais presentes do Senhor Jesus, ela também está, tá? Vamos direto para a liturgia, não tenho nada para estar falando, né? Até por conta que eu tenho que pedir desculpas, porque ontem eu me empolguei com o assunto lá do padre bispo exorcista, que, reze muito, não vou nem, se quiser volta, como diz, volte um post, né? Não tem isso, volte um post, 3 posts, volte para o áudio de ontem, que já de cara eu tô falando a respeito de um bispo lá na Espanha que largou tudo para casar. Mas a questão não é só o casar com uma pessoa. Se fosse uma pessoa comum, eu acho que, aconteceu, né? Mas não, a pessoa em si, a mulher a qual ele escolheu para esposa, a qual ele abandonou todo o sacerdócio, toda a vocação dele, foi uma mulher que eu acredito que está ligada à coisa do mal. Na minha mera opinião. Não estou querendo julgar a pessoa, mas uma pessoa que se diz psicóloga, escreve contos de baixo nível e satânicos, desculpa, eu acho que os dois estão precisando de tratamento. Não tá certo isso. Desculpa falar. Tá bem estranho, tá? Então, se você quiser saber, é só voltar ao áudio anterior, de ontem mesmo, tá? Só que hoje, aí o que aconteceu? Eu esqueci de falar de um parágrafo do catecismo. Prometi, falei 40 minutos do assunto, mais a liturgia e neca de pitibiriba do parágrafo. Então hoje eu vou ler 2 parágrafos, a qual eu estava lendo, né? Do catecismo da Igreja Católica. Essa semana eu pretendo fazer isso. E ver se de repente eu acabo incluindo também... não sei, não é certeza, né? Incluindo trechos do catecismo no perfil lá do Instagram para dar uma turbinada, né? Vai que, né? Porque são coisas assim,
que não são muito abordadas. O pessoal aborda... O que aborda, pelo menos no Instagram, que eu tenho observado, que é a rede social que eu mais utilizo. Faça isso, não faça aquilo, modéstia, você vai pro inferno se você fizer isso, critica o Papa, isso perfis católicos, tá? Critica abertamente o Papa, critica tudo que ele faz. Que mais? Alguns se dão desculpa falar, se tem alguém aqui que é influenciador digital católico, mas tem gente que acaba se tornando diretor espiritual de várias pessoas. Então, esse negócio de a gente abrir um perfil, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que saber temos que impor um alto limite. Eu não sou diretor espiritual de ninguém, eu estou aqui para expor qual que é a liturgia diária, nem coloco qualquer evangelho assim, eu quero que a pessoa procure na Bíblia. E o santo do dia, porque o santo aí não tem o que fazer. O santo é um copia e cole, pronto, acabou. E, no máximo, divulgar canais católicos, que eu acho bem bacana. Tem canais católicos, inclusive no Instagram, que captam imagens muito dramáticas, muito bacanas na parte católica. Eu acho que isso também é uma forma de apostolado. Tem gente que faz o uso do humor para fazer o apostolado, também divulgo eles também, né? E assim vai. Entendeu? Aí vai. Como é que é? Agora, então, até a semana passada era o quê? As senhorinhas, uma delas a esposa do padre, desculpa, padre, a mãe do padre, né, foi tomar uma cervejinha depois da missa, né. Dessa semana o que foi? É o padre chamando o Jefferson. Mas, meu Deus, gente, mas tem que ser o Jefferson. Jefferson, ó peste! Acho que o padre é lá do Ceará, né? Jefferson. Aí queria perguntar o nome da bolsinha. Aí em vez de sair necessaire, saiu CCC? Tadinho, pai. Ai. Não aguentei. Tem cada coisa, né? Depois do brasileiro fumegante, né? Até brasileiro no Antigo Testamento, saiu o Jefferson. Oh, meu Deus. Mas também o que o Jefferson tava, né? Se o Jefferson é o braço direito do padre, onde é que o homem foi? Meu Deus do céu. Aff. Ô, Jefferson, né? Faz isso não. Ah, se fosse o padre Manzotti, né? Já pegar pelas orelhas. Cada olhada daquele padre da gente vira pedra. Deus me livre pegar o padre Manzotti no ódio. Na raiva, né? Ele percebe, assim, quando a pessoa gosta das coisas certinho, né? Então, enfim. Tadinho do padre. Não sei o nome do padre, mas o Jefferson foi em rede nacional, né? Tá? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chega de piada, né, gente? Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde e me ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para evitar problemas, antes que eu esqueça, eu vou já direto para a leitura de 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Eu comecei com o parágrafo 1096, falando um pouco sobre a leitura da palavra durante a missa, e agora eu vou para o parágrafo 1099, o Espírito Santo recorda o mistério de Cristo, e o parágrafo 1100, tá?
O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia e analogicamente nos demais sacramentos. A liturgia é memorial do ministério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. A palavra de Deus. O Espírito Santo recorda primeiro a Assembleia Litúrgica, o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus que é anunciada para ser recebida e vivida. Na celebração da liturgia é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. É de sua inspiração e bafejo que surgiram as preces, as orações e os hinos litúrgicos, e é dela também que as nações e os símbolos tiram sua significação. Tá. Muito bem. 2 parágrafos hoje, tá? Para compensar o de ontem. Muito bem. Agora vamos para a liturgia desse dia 15. Bom, mas antes de entrarmos de novo... Desculpa, né? Mas antes de entrarmos na liturgia, eu queria fazer um detalhe. E eu não tenho certeza se isso é verdade ou não, mas de qualquer forma é muito inspirador. Mesmo que não seja verdade, eu acho que é inspirador para todos nós. Então, eu sigo alguns perfis no Instagram, alguns sérios, outros, assim, são um pouco radicais demais, tipo... Parece aquele avô, aquele padre das antigamente, você não pode fazer tal coisa. Aí é muito complicado, porque assim, só fica, em vez de ficar ainda na tradição da igreja, a pessoa ainda dá uma lição de moral, e eu não sei se aquela pessoa está vivendo aquela moral, né? Eu acho, até se quem estiver me ouvindo, quer abrir um outro perfil, sei lá, quer se motivar, olha, até agora, em nenhuma rede social eu vi algo relacionado a direito canônico. Catecismo da Igreja Católica, um ou outro irmão, talvez no máximo 5 pessoas, mas eu já contei 2 só, no YouTube, colocam alguma coisa do parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que eu acho extremamente salutar, tá? Porque não tem... Parece que alguém está construindo ainda o aplicativo do Catecismo da Igreja Católica, não existe em língua portuguesa ou espanhola, talvez na Espanha tenha, mas... Em língua espanhola sim, mas em português ainda não. Ouvi rumores que há de surgir. Muito bom isso, muito interessante. Então o catecismo, fora que o catecismo está acessível às pessoas em qualquer livraria católica. Desde a Canção Nova, Paulos, Paulinas, não importa, você encontra. Agora, você quer dar uma dentro, dar uma de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar junto? Apesar que, na minha opinião, o Neymar tá muito chorão, sabe? Mas tirando isso, enfim. Eu queria dizer, você quer montar alguma coisa, tipo um copia e cole, que não tome muito seu tempo, vai publicando coisas do direito canônico. Porque quando você, assim, pelo pouco que eu conheço do direito canônico, lá fala o porquê que não é, o aborto não tá... Por que a igreja condena o aborto, entendeu? Esses temas realmente pesados mesmo. Então, é de se pensar. Deveria ser também de senso comum. Mas para um cristão que está na caminhada, católico, tá, básico, independente de adulto, adolescente já indo para crisma ou ainda sendo já pós-crismado, Catecismo da Igreja Católica aprovada lá pelo São João Paulo II, entendeu? Ah, mas eu quero estudar o catecismo do Papa... Agora não lembro qual que é o Papa lá. Tem o catecismo do Papa Pio... Não, é Papa Pio? Agora não lembro. Não é o Pio XII, acho que é o outro. É 11. Ah, eu sei que é um anterior a esse catecismo. Você pode estudar, mas o que a igreja aceita? Qual que é o catecismo aceito hoje? Que eu saiba é o da capa amarela. Não que o outro esteja invalidado, mas o que rege é esse aqui. Tanto é que os parágrafos que eu li falam muito do Espírito Santo. E é aí que eu vou entrar no adendo que eu achei assim, muito interessante, visto num perfil católico, que eu sigo, que até agora não me decepcionei. Mas feito por pessoas, a gente acaba, uma outra coisa tem que passar o pano ou decepciona mesmo. Então, diz que quando o Papa João Paulo II, quando era jovem, ele perdeu a mãe e um irmão, né? Era uma família de 4. Aí perdeu a mãe. Primeiro perdeu a mãe.
Aí o pai começou a instruí-lo. Uma das coisas que eu sei, isso eu já li em várias partes de biografia, é que o pai ensinou a ter devoção assim, muito grande para Nossa Senhora. Ele falou, sua mãe morreu, mas agora sua mãe é Nossa Senhora. Excelente pai esse, hein? E depois, o pai dele, aí o que eu vi nesse perfil? Que o pai dele instruiu ele a sempre rezar, todo dia, o Veni Creator, o Vem Espírito Santo. Não é aquela oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações vossos. Não é esse. O Veni Creator, ele é um pouco mais, ele é um pouco mais longo, tá? Inclusive eu já citei um livro aqui, que é do padre Raniero Cantalamessa, da Canção Nova, Vem Espírito Criador, Meditações sobre o Veni Creator. Então, na lapelinha aqui tem, ó, Vem Espírito Criador. Tem várias traduções em português, mas com sentido igual. Aí eu vou orar, né? E desculpa falar, quem vivenciou o apostolado, vamos colocar o ministério, né? O ministério papal do Papa João Paulo II, sabe que ele era insuflado pelo Espírito Santo, né? Ele tinha uma admiração grande pelo povo da RCC. Existem histórias também tem um sacerdote que diz que teve uma audiência com o Papa João Paulo II uma vez e falou assim, ele perguntou, você é da onde? Não, eu sou do Brasil, na cidade X, só que é uma cidade muito próxima à Cachoeira Paulista. E naquela época não tinha internet, para ver como o Papa era informado. Ele falou assim, você então tá perto da cidade de Cachoeira Paulista, da Canção Nova? Naquela época. E isso esse padre falou na Rádio Canção Nova, acho na época da Porta da Misericórdia. Aí eu fiquei pra ver, né? Nossa, mas o padre já sabia que existia Canção Nova naquela época, né? Hoje, qualquer satélite, Google Earth lá, se você quiser saber onde é que é o Santuário do Pai das Misericórdias, com aquele tamanhão todo, você vê, né? Faz um zoom e chegamos lá, não é verdade? Google Maps, entende? Mas naquela época, as informações não são tão assim, né? Mas o Papa já estava informado que tinha alguma coisa ali, algo interessante sobre o Espírito Santo, tá? Então fica uma dica assim oracional. Eu vou ser bem franca e falar, quem já me ouviu já ouviu. Eu vi o Papa João Paulo II na rua aqui. Na rua é ótimo, né? Mas ele veio para Curitiba, na verdade nem era para ter vindo para Curitiba, ele aportou assim o avião dele papal, desceu aqui no aeroporto próximo, em São José dos Pinhais, veio pela principal avenida da época. A avenida estava lotada, todo mundo esperando o Papa. Demorou um tempão. E aí o Papa chegou de papamóvel, né? Gente, hoje você vê o papamóvel do Papa Francisco, aquilo é uma Mercedes-Benz, uma BMW, uma Ferrari do carro do papamóvel, entendeu? Porque na época o papamóvel do Papa mesmo era praticamente um carrinho de golfe, assim, abertão, sabe? Mal cabia o Dom Pedro Fedalto, que tava lá, nem viu o Dom Pedro Fedalto, eu só vi o Papa, né? Né? Eu tinha, quantos anos que eu tinha? Acho que eu tinha 5 anos, 4 anos, 5 anos. E ele passou aqui e foi direto pro centro. Dali ele pegou, acho que eu não lembro qual rua que ele pegou, eu sei que ele foi em direção ao Couto Pereira, que estavam esperando ele. Era o maior lugar para aglomerar gente, né? Mas por que ele veio para Curitiba? Porque era a principal colônia, fora da Polônia, de imigrantes poloneses assim, no Brasil. Era em Curitiba, tinha que ser em Curitiba. Então tanto é que ele comeu um docinho que ele gostava muito, que só tinha na Polônia, mas ele comeu aqui em Curitiba também. Aí foi inaugurado o Bosque do Papa. Então é interessante porque tem uma escultura lá um dia quando eu for lá de novo, eu vou ter que tirar foto. Parece o Papa João Paulo II parece um ET, muito estranho aquele busto dele lá. Mas o Bosque do Papa, né, tem as casinhas com tradição polonesa, papapá. E até hoje são feitas algumas festividades, claro que devido ao coronavírus foram suspensas, mas logo vai se retomar, né? Então, eu estou sob o carisma do Ministério Papal Apostolado de São João Paulo II. Então, para quem nasceu depois, não, sabe, quem tem 20 anos, assim, não vai entender
esse, digamos, esse trabalho apostólico, todo esse carisma que envolve, na verdade, todo o legado do Papa João Paulo II, é muita coisa. A renovação aqui do Catecismo da Igreja Católica, que mais? Os esforços de consolidar o Concílio Vaticano II, a JMJ foi coisa dele. Tem muita coisa, conversar com o povo judeu, a aproximação com o povo judeu, foi ele que começou, entendeu? Então, os outros papas, que são dois, né, Papa Bento XVI e Papa Francisco, pegaram a herança de São João Paulo II. Tanto é a austeridade também no uso de alguns símbolos papais. Ele não usava tanto anel, ele era uma pessoa simples. Pode ver que ele não tem muita joia. O Papa Bento XVI, uma coisa que me irritou no começo do papado dele, foi que ele estava ostentando como se fossem aqueles antigos papas. Como se fossem reis, príncipes, né? Tanto é que Papa Francisco, na época, no começo, foi ovacionado justamente pela simplicidade, porque é isso que se exige até dos reis atuais, a simplicidade, porque esse lado da pomposidade é coisa do passado, isso não causa mais apelo, já que passamos por guerras, conflitos, fome, trabalho escravo ainda, exploração sexual, mulheres aflitas, órfãos, viúvas, não precisa nem falar, né? Então isso não pega bem aos olhos de hoje. Então, fica um apelo, se isso for verdade, né? Que diz que desde criança o Papa João Paulo II sempre rezava pelas manhãs o Veni Creator. E é uma oração também simples, vou deixar para amanhã rezar, né? O Veni Creator. Vale para mim, vale para você. Quiser ir pesquisar também biografias do Papa João Paulo II. Se você quiser só pegar os documentos de São João Paulo II do período papal, motos próprio, cartas apostólicas, exortações e homilias, tem bastante coisa, tá? Muito bem. E fora a grande devoção à Nossa Senhora. Inclusive ele já fez a consagração pelo método Montfort. O escudo papal do Papa Francisco, não, do Papa João Paulo II tem o M de Nossa Senhora, tem lá a referência à Nossa Senhora, declaradésima, né, declarada mesmo, assim, rasgado, né, paixão e tudo. E sem contar que muitas revelações marianas, o livro azul do Padre Gobi, né, que eu já falei o ano passado inteiro, praticamente, era o Papa preferido de Nossa Senhora. Era um Papa muito amado. Viu? Vice? Né? Fora as amizades com os outros santos, né? A Madre Teresa de Calcutá, entre outros. Sim, amizade com o Padre Pio, quando era jovem, até a época de bispo, né? Aí eu fico pensando, sabe? Uma boa amizade que te leva para Deus, será que é capaz realmente? Então, essa é uma dúvida muito salutar. Uma boa amizade na santidade é capaz de formar um outro santo? Eu tenho uma teoria que sim. São vários exemplos de santos, de sexos do mesmo sexo, de sexos diferentes, que, devido à sua amizade, mas acima de tudo o foco em Cristo, se tornaram santos. Então, em que medida uma boa amizade com uma boa pessoa na santidade, ou pelo menos no caminho em Cristo, é capaz também de fazer aflorar a nossa santidade, né? Tem também um outro vídeo correndo aí no Instagram do Frei Gilson do Monte, em que ele fala, eu não ia recomendar a ninguém, né? Mas tem que recomendar porque tá bombando. Em que ele fala, amizade que não te leva para Cristo, desista, cancele, não tenha esse tipo de amizade. A não ser que você queira converter teu amigo. Mas geralmente esse tipo de coisa acaba não se sustentando, porque a pessoa quer ser do mundo e você quer ser de Deus. Aí há ruptura. Por quê? Porque o foco da amizade mudou. Veja, tem amizade, eu já falei e repito, tem amizade assim, que a pessoa quer te colocar na loucura dela. Quando a gente que não quer colocar na nossa própria loucura. Tipo, vem pessoa, vem participar da minha loucura. Agora, é difícil um amigo ou amiga que vem e fala, vamos participar juntos na loucura em Cristo. Porque tem, né? O que é a loucura em Cristo? Vamos anunciar a palavra, vamos doar para os pobres, vamos cuidar dos pobrezinhos de Jesus, entendeu? Isso é entrar na loucura de Cristo, a loucura da cruz. O amor louco, o amor assim que extremado, né? E hoje em dia é fácil? Não, porque a pessoa quer balada. Aí a pessoa fica dividida também.
Ela quer ser de Deus, mas ela quer fazer parte do mundo. O cristão Raimundo, um pé em Cristo e outro no mundo, né? Uma coisa assim. E infelizmente é normal, mas não deveria ser, né? Tá bom? Bem, já falei as considerações. Vamos lá, gente. O evangelho de hoje é João 19, versículos 25 a 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Palavra da salvação. Salmo de hoje é o 30 com o refrão: Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo e defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Jesus. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ó vós, Senhor, ó meu Senhor, a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aquele que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Evangelho de hoje, João 19, versículos 25 a 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Peraí, só um pouquinho, gente. Eu fiz a leitura na ordem errada. É por isso que eu tô achando estranho. Desculpa, gente. Vou ter que fazer de novo. E aí eu tô com um problema também na edição do áudio, tá? Então, a primeira leitura, na verdade, não é João, tá? É Hebreus 5, versículos de 7 a 9. Aí o que eu vou fazer? O salmo é longo mesmo. Eu não vou fazer o salmo. Eu vou fazer a primeira leitura de volta, depois o evangelho. E desculpa, eu não tenho como editar porque eu estou usando um aplicativo gratuito e o aplicativo até então dava para cortar. Só que agora não dá mais. Eu teria que pagar, só que é um absurdo de caro o anual. E é um bom aplicativo. Então vocês vão me desculpar, eu vou fazer a primeira leitura, depois vou pular para o evangelho, mas já fica falado o salmo. Tá? Mas me desculpa, eu tinha clicado aqui e não reparei, já tinha partido para o evangelho. Mas a primeira leitura, então, é Hebreus 5, versículos de 7 a 9. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. O Evangelho, aí sim, é João 19, versículos 25 a 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Existe uma segunda possibilidade de evangelho, Lucas 2, versículos 33 a 35. Tá? Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos de Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho,
O evangelho desse dia 12, né, então o 24º domingo do tempo comum, foi Marcos 8, versículos 27 a 35, em que Jesus pergunta aos discípulos primeiro o que o povo acha que Jesus é. Depois pergunta aos discípulos quem eles acham que Jesus é. E Pedro toma a frente e fala, o Senhor é o Messias. Só que no correr disso, Jesus repreende, fala, não fale nada, porque o Filho do Homem vai sofrer muito nas mãos dos homens doutores da lei, vai ser julgado, injustamente julgado, crucificado, morto, e ele ressuscitará no terceiro dia. E aí Pedro, tomado de profundo sentimento de proteção, né? Porque quem ama protege. Aí o que ele falou? Que nunca aconteça isso, meu senhor. Falou de forma sincera, mas Jesus repreende severamente Pedro, chamando de sai daqui, Satanás. Mas não é propriamente a Pedro, mas aquilo que ele sente, aquilo que não está em consonância com a vontade de Deus. Porque o reino dos céus tem uma lógica diferente do reino dos homens. Sempre teve, sempre terá. Sempre teve, sempre terá. Foi preciso passar por tudo isso? Se para você é difícil ainda entender a crucificação de Cristo, eu acho que seria importante você fazer uma experiência, né, da Via Crucis. Eu fiz por 1 ano e meio e aos poucos recebo respostas. Porque eu também não... às vezes eu chegava no crucifixo de Cristo assim e falava assim, Senhor Jesus, eu não entendo por que o Senhor passou por tudo isso. Muito cruel. Só que aos poucos Deus foi me revelando muito pouquinho devagar para que eu pudesse entender, para que aquilo também não fosse um choque. Porque se algumas leituras para trás, a palavra de Cristo, de Jesus, para os seus discípulos, que eram muitos, ofendeu e eles falaram, esta palavra é muito dura para nós, e abandonaram ele, ficou com 12. E ainda olhou para os 12. Vocês também vão me abandonar? Aí Pedro fala, né? Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. A quem vamos seguir? O que adianta deixar de seguir? E o povo tinha abandonado Jesus porque o São João Batista foi preso, depois ia ser morto, havia outros profetas falando, supostamente falsos profetas, tinha os doutores da lei, e aí quando Jesus fala algo mais duro ou até incompreensível aos ouvidos do ser humano, eles abandonam Cristo, e Cristo não está nem aí. O Senhor Jesus veio para fazer a vontade de Deus e sempre vai fazer. Então cabe a nós sermos, como diz o livro, imitação de Cristo, de Kempis, né? Imitadores, que já está de bom tamanho, que já não é fácil, mas muitos santos assim o fizeram e assim conseguiram seu caminho de santidade. Na época foi difícil, né? Mas depois a glória, né? Beleza? Deixo com vocês várias dúvidas, espero, tá? Poucas respostas. Façam uma experiência com o Espírito Santo, sigam o exemplo de São João Paulo II, o minimamente possível. Observem os vídeos antigos. Tem gente que resgata, né? Leia as cartas apostólicas. Principalmente você que tem um problema com o Papa Francisco, tá? Você já leu todas as cartas apostólicas de Papa Bento XVI? Não tem problema, tá ótimo, maravilhoso. Mas vai lá encarar São João Paulo II para você ver o tamanho da coisa. E olha que muitas coisas foram formuladas por ele. Ele não foi também da teologia da libertação. Ele tinha excomungado um monte de gente da teologia da libertação, presbíteros, né? Inclusive, teve um em que o Papa Francisco tirou o decreto de excomungação de um padre ou de um bispo, agora não lembro, que era da teologia da libertação, mas deve ser muito amigo, né? Eu não vou criticar, porque quando você é amigo, você quer fazer a salvação da alma da pessoa, né? Mas o Papa Francisco revogou uma ordem de excomunhão dada por São João Paulo II a um padre da teologia da libertação. Isso não é fake news, isso é verdade. Eu, na época, critiquei, mas eu pensei, bem, cada um que responda pelos seus atos, gente. Então, ao invés de criticar o Papa Francisco, reze por ele, porque às vezes ele realmente pode estar caindo em algum erro, e às vezes pode ser condenado por esse erro, mas não por nós, vai ser condenado por Cristo mesmo, certo? Então, reze muito. Não estou mais criticando esse ato do Papa Francisco, tá? E agora? Pois é, não sei. Usou influência? É porque era amigo e tal? Mas, gente,
não cabe a nós julgarmos, tá? Fora outras situações que o Papa Francisco já falou, já fez, que foi meio estranho, né? Então não vamos ficar aí criticando qualquer coisinha que o Papa Francisco faça. Mas se você tá meio desgastado, leia bastante sobre Papa João Paulo II, que vai valer bastante a pena, tá? Beleza? Desejo a todos, então, uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Lembrando que quarta-feira é dia de São José, tá? Então reze bastante também para São José. Paz bem.